Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem conosco aqui em mais um episódio do Video Talks. Quando falamos em marketing de influência, muita gente ainda pensa em posts patrocinados nas redes sociais. Mas esse mercado é muito mais que isso. Nosso papo de hoje é com alguém que está no centro desse jogo. Gil Bastos é sócia da Mind8 e com sua experiência em branding, reputação e negócios, constrói pontes entre marcas e influenciadores. Ela é a influenciadora de quem influencia ou quem quer influenciar, ou de quem, como eu, adora o seu jeito objetivo, bem-humorado e afiado de ver o mundo. Gil, um barato ter você aqui. Obrigada, Marco. Obrigada pelo convite. Muito legal mesmo. Me conta, começa contando pra gente como é que você caiu nesse mercado de marketing de influência. Tá, tem dois caminhos para contar, né? Tem o caminho, vamos dizer assim, profissional. Sempre trabalhei com branding, né? Onde até a gente já se encontrou 2 vezes. E sempre trabalhei muito com marca e reputação. Então, eu acho é um caminho natural. Quem trabalha com marca, a gente não pode estar preso, né? Se você trabalha com televisão, se você trabalha com trade. Eu acho que foi uma evolução natural do mercado, né? O mercado foi caminhando para isso, o mercado foi caminhando para a influência e eu fui junto. E também, porque eu trabalhei com a Fátima Pissarra, na Nokia, há alguns anos, e a Fátima fundou a Mind, tem cerca de 10 anos, e a gente sempre falou, um dia a gente vai trabalhar juntos. E aí eu comecei a trabalhar na Mind, a Mind que foi, né, a pioneira do mercado de influência no Brasil. Mas foi simples assim? Foi simples assim? Não foi simples assim, né? Então vamos lá. Parei para ter filho no meio do caminho, né? Fui empreender também com outro amigo nosso, o Gustavo. Então assim, mas eu acho que eu sempre caí em startups. Isso é uma coisa muito natural da minha vida, né? Quando eu estava na Nokia, comecei o N-Series. Quando eu estava no IG também, lancei o portal. Então é natural que eu me envolva em coisas que estão começando. Então nunca é fácil, porque eu gosto do que está começando. O que está começando não é fácil. Né? Mas sempre com esse olhar atento para o que hoje está construindo reputação e marca. Eu gosto de estar onde a estratégia de marca está. Boa. Eu escutei recentemente você num podcast dizendo algo que eu não tinha parado para perceber, que é essa história de que, na realidade, a influência não nasceu com as redes sociais. Não. Conta um pouco mais dessa tua visão sobre isso. Cara, desde o primeiro dia que alguém fez fogo numa aldeia e outra pessoa copiou o fogo, alguém estava influenciando. Então, se você começou a tomar água, você viu alguém tomar água, se o líder da tua aldeia fez fogo, você copiou. Então, assim, a influência, ela existe no nosso dia a dia. Então, você usa roupa que um amigo seu, você perguntou onde aquele amigo comprou uma roupa, você perguntou em quem aquele amigo vai votar na eleição. Então, a influência sempre esteve na nossa vida. Eu sempre digo isso. Desde a primeira aldeia, alguém fez um fogo, outra pessoa copiou. A rede social, ela só trouxe um microfone diferente para isso. E aí você impulsionou o alcance dessas vozes. Né? Então, o que era feito em ambiente pequeno foi alavancado por esse grande microfone que é a rede social. Mas, definitivamente, a gente influencia muito antes do Facebook, muito antes do Instagram. Ela está no dia a dia de todo mundo. E qual o tamanho hoje do mercado brasileiro de marketing de influência? O que você pode dizer de números? E como é que marketing influência para principiantes? E como é que você segmenta esse mercado também do ponto de vista dos influenciadores? Tá. Se a gente coloca no começo do marketing influência, a gente estava falando muito de celebridades, né? Se você pegar uma barra de construção de marca, se você for lá em 1950, celebridades já eram cara de marcas, né? Isso também não é novidade. Então foi natural que esse começo era muito a celebridade que estava na rede social e começava a influenciar. De um tempo para cá, muito porque me perguntam muito, né? A influência está saturada? Ela não está saturada, né? Ela foi se segmentando, como qualquer mercado ela vai se segmentando. Então você tem hoje no Brasil cerca de 2 milhões de influenciadores, né? 2 milhões? E para ser influenciador, você pode ter 2 mil seguidores e ser um nano influenciador. Então o mercado ele foi se segmentando. Né? E como a autoridade nicho é muito importante, esse tamanho de influenciador ele também vai variando de acordo. O tamanho, um grande influenciador não precisa ser um influenciador grande, eu sempre falo isso, né? Você pode influenciar muito aquele grupo que te segue, seja ele de 1.000, de 1 milhão, de 10 milhões de seguidores. Mas hoje o mercado basicamente é segmentado dessa forma, tamanho de seguidores. E tem quantos segmentos, mais ou menos? 5? Bom, você fala de tamanho. Exato. De tamanho você tem de nano, micro, pequeno, grande e os explosivos, né? Então a gente tem aí pessoas que têm 16, 17 milhões de seguidores. Quando a gente fala de segmentos, todos os segmentos possíveis, seja de consumo, seja de serviço, seja de ideia, conceito, filosofia, você vai ter um influenciador para aquele nicho. As pessoas, elas seguem
realmente quem tem credibilidade e autoridade. Muito antes dessas pessoas se chamarem influenciadores, isso já existia. E o que separa uma ação pontual de uma construção consistente de influência? Assim, o que são marcas que tratam isso de uma maneira esporádica e acham que estão fazendo influência, uma marca que trata isso de maneira consistente? Acho que tem muito a ver com construção de marca de forma geral, né? Da mesma forma que quando a gente trabalhava com propaganda, né? A gente que viveu o auge, né, das marcas que tinham milhões de dólares de comunicação. Da mesma forma que você não construía marca colocando um outdoor na esquina, você não deve esperar também construir uma marca fazendo um post 3 stories de um influenciador. Né? Então, o que determina, eu falo isso de forma bastante repetitiva até. Eu acho que marketing influência, assim como qualquer ferramenta de comunicação, ela é uma coisa composta. Você tem que, obviamente, saber primeiro qual é o resultado que você espera. Né? Então, quando a gente fala de tamanho de influência, se você está no momento de lançamento, é natural que você lance mão de influenciadores maiores, né? Então você vai ganhar visibilidade. Só que aquela sustentação, você já vai precisar um pouco mais de autoridade. Então você vem com menores. Então o resumo da ópera é, assim como qualquer ferramenta de marketing, o pontual, ele não pode te entregar nada além daquela visibilidade. Para chamar de estratégia, eu acho que nem existe estratégia pontual, né? Para chamar de estratégia tem que ser uma coisa mais contínua. E é aquela história do alcance versus relevância, né? Ou seja, muitas vezes você precisa para um lançamento, então, trazer alguém que possa te gerar essa visibilidade, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, você tem que tratar com especialistas e que são caras que estão mais nichados, por assim dizer. Existe uma receita do bolo, existe uma bala de prata de como começar, ou vai a partir ali do objetivo da marca em específico? Ou seja, uma marca pode começar, pode ter um influenciador com alto alcance e um mesmo influenciador com mais relevância. Como é que se dá essa equação? Você tocou num ponto muito importante, que é o que eu costumo dizer, o que a gente faz na Mind, né? A Mind não é uma agência de influenciadores, né? A gente é uma agência especialista em estratégia digital. Perfeito. Né? Então, se eu disser para você, mais da metade dos clientes, eles procuram com o influenciador na cabeça. Né? Eu gostaria de contratar o Marco Flávio para fazer aquela campanha porque eu gosto dele. O nosso papel é justamente ouvir, né? E dizer, olha, de acordo com o que você está me trazendo, muitas vezes ele está querendo contratar uma bala de prata, como você falou, muito mais cara do que aquilo que vai trazer resultado. Hoje, como qualquer mercado, o marketing influencer, ele amadureceu. Existem ferramentas e gente experiente que consegue ouvir o que você precisa e compor exatamente o que você precisa. A bala de prata, eu acho que é você sentar com quem entende disso. Né? Então, com quem já faz isso há muito tempo. Então, se a gente for pensar, não gastar a sua bala de prata num tamanho que talvez você não precise. Que o resumo disso é planejamento. Né? Então, sentar com alguém que entende disso faz com que você vai gastar melhor o seu investimento em influência. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, nessa sua visão afiada de mundo. Mas e aí? Vende? Vende. É como sempre falo para você. Se a gente tem cliente que vai de novo e vai de novo, é porque vende. O custo de aquisição é muito mais barato. E metade do caminho já foi feito. Então, se você chega lá com alguém que já influenciou, seja ele indo para o e-commerce, seja ele indo para o ponto de venda, que no final é para onde a gente gostaria que ele fosse, ele já chega a metade do caminho influenciado e grande parte da decisão já tomada. Perfeito. Então, vende. Então, se vende, a gente pode auditar também. A gente pode medir. A gente pode medir também. A gente pode medir. A gente pode medir a execução. A gente lá no pode ponto medir de venda daquilo que está vendo. Exatamente. No final, é como eu sempre falo, composição. Você faz uma parte, eu faço a outra. Pronto, marketing, influência, auditoria de execução nos canais de vendas é o que o mundo precisa. Vamos embora. Você acha que as marcas entendem disso? Ou elas vêm de uma maneira geral, meio que olhando o sistema, por assim dizer? Eu acho que como qualquer mercado... O que está fazendo sucesso naquele momento? Eu acho que é isso, assim, eu acho que qualquer mercado, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai demandando números, né? Então hoje, os grandes tomadores de decisão, eles já estão amadurecendo também nessa decisão, né? Então dificilmente você vai ter uma marca que já faz marketing influência que não esteja nesse momento, por exemplo, em busca de resultado, né? Então, assim, os recursos, como qualquer ferramenta de marketing, os recursos são escassos, você precisa trazer resultado. Hoje, o que eu acho que falta menos ferramenta para medir e mais planejamento para definir o KPI. Né? Então, antes de qualquer coisa, é o que você quer de fato. Até para eu dizer para você que não dá para fazer. Né? Então, quando você está ali falando no trade, que alguém vende, mede para mim visibilidade. Você vai dizer, olha, eu não consigo medir visibilidade. Né? Um tempo atrás, a gente não conseguia medir conversão.
Então a influência era visibilidade. Hoje você tem ferramenta que consegue cobrir todo o funil. Isso do topo, consegue. Entra mais em detalhe para mim. Quais são essas métricas Total. que você consegue Total. medir? Hoje você tem gente, né, gente especializada e ferramenta. Hoje você consegue medir todo o topo do funil. Você consegue coocar, você consegue acompanhar os links e consegue te dizer quem foi que gerou mais conversão para aquele seu produto. Você consegue dizer qual foi o post daquele influenciador que gerou mais conversão. Você consegue medir a sentimentalização. Então, aquela pessoa comprou com bom humor ou com mau humor o seu produto. Então, hoje, não é desculpa para nenhuma agência e nenhum expert dizer que ele vai entregar só visibilidade. De jeito nenhum. Mas é um trabalho a 4 mãos que precisa ser muito definido qual é o objetivo da marca naquele momento. E quais são esses KPIs que você considera indispensáveis assim, para medir? Dependendo do momento da marca, assim, eu acho muito importante você saber. Porque assim, né, se você perguntar o que é influência, a influência bem feita, ela é colocar a marca nas conversas certas. Né? Se perguntar o que a Mind faz, qual é o seu papel como expert em influência? Eu preciso pegar a sua marca e colocar na conversa certa. Para eu saber a conversa certa, tem que saber quem está falando e o que está falando. Então, essa sentimentalização, né? Qual é a percepção da marca X nesse momento? E qual é o turning point da marca? A marca quer continuar sendo percebida dessa forma ou ela quer mudar a percepção? Se for mudança de percepção, a gente vai colocar o KPI da sentimentalização, o KPI de quem está falando, o KPI do alcance. Se você chega e fala, não, minha marca já é uma marca madura, já está bem posicionada e eu quero vender, é claro, a gente vai colocar conversão. Agora, assim, o resumo da ópera é possível ter um ROI? É possível? Tem. E eu te garanto que é um dinheiro muito bem usado. Assim, não existe, eu que trabalho com alguns anos, com marketing, eu sempre falo isso. Desde a época do IG, né? Eu falava isso. É até injusto a forma como a gente pode julgar o marketing digital, porque não se cobrava isso tudo no outdoor. E você tem algum case assim bacana que você olha? Aliás, antes dessa pergunta de case, eu queria entender uma peculiaridade do ponto de vista de conteúdo, né? Ou seja, existe espaço para que o influenciador influencie também no conteúdo, ou as marcas, as campanhas vencedoras são aquelas que trazem goela abaixo para o influenciador aquilo que ele precisa dizer, do jeito que ele precisa dizer, como ele precisa se comportar, portar, ou existe espaço para que o influenciador participe dessa construção, obviamente, que também levando em consideração todo um planejamento que vocês estão fazendo aí, integrando as duas coisas. É fundamental ter a voz do influenciador, né? Porque quando eu digo assim, você precisa estar nas conversas certas, aí você já escolheu a conversa que você quer estar. Qual a forma que você precisa estar? Você precisa estar de forma orgânica. Então, não é conversinha, não é demagogia. Se eu te sigo e você vem com uma conversa que não faz sentido na tua voz, ou um produto que não faz sentido, então eu te sigo porque você fala de construção civil, e um dia você está ali vendendo panela de pressão, aquilo vai causar um estranhamento que vai cair o seu engajamento de forma expressiva. Então, não é um item desejável. É fundamental que aquela campanha esteja na voz daquele influenciador. E aí, esse papel do planejamento é esse, né? É achar quem é essa pessoa. Então, é uma coisa como preservar o tom e, ao mesmo tempo, claro, preservar o valor da marca. É um casamento. E sem isso, você não consegue convencer. A internet não se engana mais. Fato. E qual um case bacana, então, que vocês lá na Mind8 tiveram de maior sucesso, assim, que você olha e fala, putz, isso aqui a gente fez muito bem feito. Conta um pouco desses bastidores, assim. Eu acho que o que a gente faz... Bom, a gente tem, por ano, entre 2.000 e 2.500 clientes. A maioria massiva dessas são clientes... 2.500 campanhas também? Ações, tá jobs, né? Porque normalmente você tem jobs curtos. Tá legal. E a grande maioria são são clientes que se repetem, né? Então, assim... Não posso citar nomes, claro, mas o que eu acho que a gente consegue de mais bem feito, o que a gente conseguiu de mais bem feito até hoje, são clientes que não tinham esse canhão voltado para marketing influência e passaram a ter. Então eu diria que hoje no Brasil, o marketing influência bem feito, ele consegue influenciar e direcionar algumas campanhas globais que não estavam voltadas para isso. Então eu acho que essa coisa do convencimento, da importância da estratégia é a nossa maior vitória. O marketing de influência também eu percebo que não é só no sentido de promover algo, mas também de sobre também reputação. Eu vi recentemente aquele caso da Gwyneth Paltrow foi ela? Foi com um CEO, enfim, que foi flagrado num show, se eu não me engano, de quem? De quem, pessoal? Do Coldplay. Do Coldplay, etc. Ali
Aquilo ali também é marketing de influência? Aquilo... Como é que você avalia isso, Gil? Para alguém que é leigo nesse assunto. Então, na verdade, assim, pegando um pouco do que você falou, eu não sei se você vai chegar a perguntar isso, mas todo mundo pergunta, né? Eu tô nesse mercado há, sei lá, 7 anos, né? Qual o risco? Né? Qual o risco? Isso é um canhão, ele pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Exato. Né? O que a gente fala muito, a Fátima fala, isso é uma frase que eu roubo muito dela, a pior crise sempre foi a primeira. Espetacular. Né? Então, assim, a gente já passou por tanta coisa. O que acontece? Muitas marcas nos procuram e falam como eu faço para converter essa crise, como eu faço para reverter essa crise. O maior papel, antes de qualquer coisa, é você olhar e ver se aquilo é uma crise de verdade. Nós, marqueteiros, somos hiperatentos à nossa marca. Então, às vezes, essa mudança aqui dessa xícara, num lugar que pra gente é um grande drama, a bolha da internet já percebeu, mas quem está por fora não percebeu. Então, o benefício é muito maior do que o risco. E quando acontece, eu estaria dizendo mentira. Por exemplo, aquele CEO poderia estar no lançamento de um produto aquela semana. Se a gente disser que aquilo não vai afetar, ele até pediu demissão, né? Ele teve que pedir demissão, exatamente. Mas ali foi porque ele estava com RH, enfim, isso dá muito assunto, né? Dá muito assunto. Mas assim, a pior crise é a primeira. Né? Então, o primeiro é você perceber, aquilo de fato é uma crise ou a gente está falando de uma bolha muito pequena? Às vezes é melhor não mexer. Né? Então, a sentimentalização que eu te falei antes é muito importante. Primeiras 24 horas, sente o que estão falando daquele problema, sente o que estão falando daquela marca. E feliz ou infelizmente, a internet é tão rápida, Marcos. São trilhões de dados gerados por dia. Né? Quando você vai pensar em falar da crise, muitas vezes ela já acabou. Então, a primeira coisa é observa. Vê se aquilo de fato é crise ou você que está overestimando, você que está olhando demais. E aí vê o que acontece. Eu duvido que alguém lembre hoje qual o nome desse seu. Ninguém lembra mais. E nem da empresa dele. Então, observa o que está acontecendo e deixa baixar. Né? É o que eu sempre falo. Primeira coisa, sentimentalização. E hoje você tem ferramenta e gente para isso. Aí depois você arranca o cabelo, mas não é logo no começo que deve arrancar, não. Boa. Agora, o que costuma dar mais certo, Gil? Campanhas de influência que usam da oportunidade ou campanhas que são pensadas e planejadas com o tempo com um determinado objetivo? Excelente pergunta. Oportunidade, sem sombra de dúvida. Oportunidade. Sem sombra de dúvida. A gente tem... E quem saca essa oportunidade? Gente. Mas de que lugar? Da agência que atende a indústria, de vocês, da própria indústria, da marca? Quem é que mais saca isso? Atento a isso? Quem está mais atento sempre é a agência, né? Por quê? Porque a gente está atento para tudo. Feliz ou infelizmente, somos radares 24/7, de verdade, que a gente está atento a tudo. Então, assim, existem cases, vou te dar um exemplo de uma empresa de produto de limpeza, né? Um grande nome chegou do Lollapalooza e falou, meu tênis está imprestável. Quando ele fez isso, meu tênis está imprestável, em 5 minutos a gente ligou para essa grande empresa e ela mandou um CIF para casa dele e ele lavou o tênis lá do... Enfim, e aí esgotou aquela versão. A oportunidade, a internet vive de oportunidade. Então, é claro que você tem ali, a gente chama, né? Tem antecipação e tem real time. Antecipação, é claro que você... Por isso que eu digo que é uma coisa de longo prazo, é uma coisa de proximidade. É claro que você vai se antecipar para Black Friday, você vai se antecipar para o Dia das Mães, isso é óbvio. Mas só a internet permite você fazer um real time, né? Você não vai fazer um comercial real time, você não vai fazer um outdoor real time, você não vai fazer material de ponto de ocupação de real time, mas a oportunidade é o que nos torna diferentes. Então, sem sombra de dúvida, aproveitar a oportunidade é fundamental. E é o papel da agência. É o papel da agência. E a história de que marcas, na realidade influenciadores, estão virando marcas... E como é que você está vendo o crescimento desse movimento, né? Ou seja, de que pessoas que ganharam notoriedade, enfim, e agora estão, na realidade, virando suas próprias marcas. E o quanto que isso... como é que você avalia esse movimento e o quanto que ele é a favor ou contra eles como papel de influenciadores em relação às marcas que eventualmente estavam os contratando para influenciar? Entendi. Primeiro que não é para qualquer um. Né? Então, de 2 anos para cá, a gente viveu esse movimento de vários influenciadores sempre chegavam para mim, eu quero ter uma marca. Eu dizia, cara, Porta da Esperança em outro canal. Né? Querer ter tua marca não quer dizer que você tenha consistência para ter uma marca. Né? Então, eu sempre falo que é a pirâmide do ar. Né? Você tem que ter autoridade, tem que ter relevância e tem que ter engajamento. Então, 1% dos influenciadores tem capacidade de ter a sua própria marca. O restante não tem. 1% de 2%? No máximo.
Não, bastante gente. No máximo. Não. É bastante gente ainda. 1% dos médios para grandes. Tá bom. Né? Isso é a primeira coisa. Então, assim, você precisa ter muita autoridade, muita relevância e muito engajamento. Né? Muita gente... Teve a onda da maquiagem, por exemplo. Fala mais sobre muita autoridade, muita relevância e muito engajamento. Muito engajamento, são muitos comentários. Sim. É muita gente interagindo. Sim. É quando você gera ação em cima do que você fez. Tá legal. Né? É gente comentando o tempo todo sobre isso. É por isso que muito dificilmente hoje a gente avalia uma campanha por quantas pessoas viram. E muito mais pelo movimento. Pelo movimento causado, exatamente. Isso é engajamento. Isso é engajamento. A relevância... A relevância é o conjunto de tudo, né? A relevância ela tem a ver com credibilidade. Então a relevância é a hora que eu falo, bebe essa água. Se eu sou relevante para você, você vai beber essa água. Tá bom, né? tá bom. Então a autoridade primeira coisa, se você vai ter uma marca de cerveja. Okay. Você tem que ter falado de cerveja em algum momento da sua vida. Então, muita gente fala de Mari Maria, fala de algumas donas de marca própria e não se lembram, a Boca Rosa, elas são influenciadoras de maquiagem há 10, 15 anos. Né? Então, elas construíram autoridade ao longo do tempo. A autoridade te gera relevância. Né? Se você tem autoridade naquilo, você é relevante naquilo. E o quanto você consegue movimentar as pessoas em prol do que você está falando. Então, eles podem ter marcas próprias. 2, isso impede que eles sejam influenciadores de marca? No mesmo segmento, sim. Né? É óbvio que eu não vou ser uma influenciadora de uma marca de maquiagem se eu tenho a minha própria marca. Mas nada impede que eu trabalhe em outros segmentos também. E você entende que então é natural que, como um movimento de futuro, que esse 1% dos mais relevantes, eles possivelmente vão migrar, vão se tornar marca? Esse é um movimento pontual? Já tem. Não. Ou você vê isso no futuro caminhando nessa direção? De cada vez mais esses influenciadores construam as suas próprias marcas dentro das suas áreas de autoridade. Eu acho que é um filtro. Né? Eu acho que demanda muito, não é só você querer ser a cara de uma marca, influencia muito o quanto você tem do empreendedorismo na sua cabeça, né? Então, assim, ser dono de uma marca é muito diferente do que fazer um licenciamento, é muito diferente do que fazer uma publi. Então, é uma junção de você ter influência nessa, esse ar aí dentro de você querer muito aquilo e você ser uma pessoa de negócios. Ter uma marca própria é um negócio para a vida toda, não é para qualquer um. Né? Então, definitivamente não é um caminho, se eu disser para você que é natural, eu acho que não é o natural. Eu acho que o filtro já se aplicou, a grande onda já veio e os bons, em qualquer mercado, os bons vão ficar. Perfeito. Para a gente terminar, Gil, uma pergunta sobre o nome da moda, IA. Como que essa história da IA ajuda ou prejudica o movimento de marketing de influência? Onde é que você vê a IA aplicada dentro do marketing de influência? Do meu ponto de vista leigo, né? Ou seja, a gente tem visto aí alguns exemplos de influenciadores criados a partir de avatares, né? Enfim, não sei como se chama isso, e fazendo um tremendo sucesso, enfim, que ninguém é dono daquele cara é um objeto ali. Como é que você vê o crescimento ou a perspectiva da IA dentro do mercado de marketing de influência? A IA já acontece, né? Então, quando eu falei com você sobre essas ferramentas, muito disso já é inteligência artificial. Eu acho que é uma oportunidade incrível para as marcas, né? As agências que estão dispostas a isso, que usam inteligência para planejar. Então, hoje, assim, seria muito covarde você dizer, nossa, isso não era esperado. Você, se quiser hoje, você tem muita informação, muita inteligência, artificial ou não, por trás de todos os dados que esses 10 anos de influência já geraram. Então, a primeira coisa a gente usando inteligência artificial, a gente planeja melhor. Depois, a gente avalia melhor. Né? O real time para o marketing de influência ele é muito importante. Então, quanto mais você lê dado do que está acontecendo, mais rápido você consegue remanejar. Né? Não é um outdoor, não é um filme de TV, então você consegue jogar a informação ali para dentro. E, finalmente, nas avaliações. Então, na parte de informação, fazer melhor, avaliar melhor, é fundamental. Quando a gente fala dos influenciadores de IA, eu acho que é oportunidade também. Eu acho dificilmente, algum dia, a gente vai deixar de precisar do fator humano para se influenciar. Tá? Eu estava num evento anteontem sobre inteligência artificial falando sobre médicos. Né? Então a discussão era essa. O quanto um médico vai ser substituído pela IA? Ou quanto você precisa olhar no olho do médico para te falar que você... Né? Então eu acho que vai ser uma composição. Assim como a gente aprendeu a usar ao longo do tempo o trade, a televisão, a mídia, a influência, a internet, a gente vai aprender a compor também. Quem é gente e quem é avatar. Sempre dependendo, bato muito e sou repetitiva nessa frase, nessa questão. Planeje. Primeiro tenha esse resultado. Planeje. Sente com alguém que é expert naquilo que você precisa. E a gente vai compor. Mas acho que é oportunidade. Acho que vai ser legal também.
Perfeito, Gil. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu mesmo, Gil. Bom, pessoal, é isso. Espero que todos tenham anotado aí o gabarito que a Gil passou pra gente. Nós nos vemos no próximo episódio do Vídeo Talks. Um abraço a todos. Tchau, tchau.